Boa noite, queridos, que graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que aqui estão. Graças a Deus pelas suas misericórdias, mais um dia estamos na presença dele, mais uma semana decorreu, sobrevivemos a ela. O Senhor misericordiosamente, durante os 7 últimos dias, ele nos permitiu acordar pela manhã. Então nós agradecemos, porque ele também está nos permitindo chegar ao final do dia, né? Graças a ele. Sua misericórdia tem sido maravilhosa. Nós já estamos no capítulo 7, versículo 25 até o versículo 31. Então, capítulo 7 do livro de João, do versículo 25 até o versículo 31. Então, como disse a irmã Letícia, hoje nós tivemos o retorno hoje não tivemos uma EBD, exatamente como nós fazemos normalmente. Hoje nós tivemos uma contação de história. Irmã Zobel, irmã Letícia receberam várias crianças, estava muito bonito aqui a igreja, muitas crianças puderam contar uma história que traz conceitos bíblicos, traz a pregação da palavra. Então, graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida dessas duas irmãs queridas. E que Deus abençoe, trazendo aquelas crianças, que elas possam permanecer, crescerem na presença do Senhor. Então vamos lá, vamos ler o nosso texto, que nós podemos resumir da seguinte forma: o conhecimento de Jesus e da verdade sobre ele nos mantém firme na fé que há nele. O conhecimento de Jesus e da verdade sobre quem ele é nos mantém firmes na fé nele. Vamos ver o texto aí, versículo 25 diz assim: Então alguns de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? Aí está ele, falando abertamente, e nada lhes dizem. Reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo? Nós, porém, sabemos de onde ele é, ao passo que quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, ainda ensinando no templo, exclamava: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e vós não o conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Contudo, muitos que entre a multidão creram nele, diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem tem feito? Vamos orar, vamos pedir então a direção de Deus para essa palavra, que ela fale aos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, graças te damos pelas tuas misericórdias, pelo teu amor sobre as nossas vidas, e te pedimos que tu fale aos nossos corações através da sua palavra. Dirija-me e dirija o teu povo, para que a glória do teu nome se manifeste sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo teu grande amor, pela tua graça maravilhosa, que todos os dias tem nos alcançado. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente viu na semana passada, queridos, que Jesus aconselha os judeus a julgarem de forma reta, e não segundo as aparências. Só que os judeus não ouvem esse conselho, e esse será o motivo pelo qual Jesus será crucificado. Os judeus julgam pela aparência e continuaram julgando pela aparência a Jesus. Jesus sabia o que os judeus tinham no coração. Sabia que todo aquele que cumpria e vivia a palavra de Deus exemplarmente, sem ser um condenador daqueles que não viviam, despertaria ódio
nos religiosos de plantão. Jesus, por causa disso, confronta esses religiosos, confronta os fariseus, os mestres da lei, e adverte esses homens sobre os erros que eles estão cometendo. Quando nós chegamos no versículo 25 aí, nós vemos o evangelista destacar uma fala dos judeus que estavam ao redor de Jesus, que contraria o que os outros judeus que ouviram Jesus declarar que ele cumpria a vontade de Deus, que ele cumpria a lei e eles estavam querendo matá-lo. Os homens responderam, a multidão disse que Jesus tinha demônio porque estava dizendo que alguém queria matá-lo, lá no versículo 20. Algumas palavras depois que Jesus profere, alguns da multidão destacam, não era esse que estavam querendo matar? E aí a gente vai ver, olhando para o texto, olhando para o que está acontecendo, nós vamos ver uma série de detalhes muito interessantes a respeito das pessoas que acompanhavam Jesus, que ouviam Jesus e ouviam as mensagens de Jesus. Haverão aqueles que ouvirão, fecharão o coração e vão odiar Jesus pelo que ele diz, pelo que ele faz, pelo que ele prega. Haverão aqueles que ouvirão, verão os atos maravilhosos de Jesus e despertarão em seu coração uma fé lógica. Olham para o milagre e dizem, bem, se o cara está fazendo milagre, logo ele tem que ter poder. E se ele tem que ter poder, então ele só pode ser o Cristo. É uma conclusão lógica a respeito do que está acontecendo. É o tipo de fé que vai sempre precisar de mais provas. E existe uma fé de outro grupo que a gente vai ver ao longo do tempo, do texto bíblico, de pessoas que creem em Jesus por conhecerem a Jesus, por terem intimidade com Jesus, por terem uma conexão com Jesus muito mais profunda, que não precisa de provas dos milagres, embora vejam os milagres. E é esse tipo de coisa que nós vamos ver no texto. E aí vocês não percebam que Jesus está pregando e aí a multidão que está ao redor dele diz, vem cá, não era esse aí que estavam querendo matar? Versículo 26. Aí está ele falando abertamente e nada lhe dizem. Reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo? E a gente sabe então o que está no coração desses que dizem tal coisa pelo versículo 27. Nós, porém, sabemos de onde ele é, ao passo que o Cristo, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então eles olham para Jesus e veem, as autoridades não mataram ele ainda, então deve estar acreditando que ele é o Cristo. Mas nós sabemos a verdade. Ou seja, nós sabemos que esse aí não é o Cristo. E aí, quando você olha, e talvez você não entenda exatamente, porque é preciso conhecer o ambiente judaico nessa época. Haviam muitas tradições e muitas interpretações das profecias a respeito do Cristo. Por exemplo, Daniel, no capítulo 7, fala do Filho do Homem que desceria do céu e que estabeleceria o seu reino na terra. Haviam outros textos que falavam do Cristo, haviam livros apócrifos da literatura apocalíptica judaica que falavam do Filho do Homem, que o Filho do Homem desceria do céu, da mesma forma que Daniel fala. Então criou-se no meio dos judeus várias versões sobre a pessoa do Cristo. Quem seria esse?
Alguns olhavam para Isaías 53 e entendiam que o Cristo seria um homem sofredor e que morreria. Mas outros olhavam para o Cristo e queriam a figura vitoriosa que chegaria em Jerusalém, estabeleceria o seu reino, expulsaria os romanos e agora conseguiria reunir Israel e fazer com que Israel agora fosse um reino que dominaria todas as nações ao redor. Havia aqueles que diziam, bem, o Cristo vai ser alguém que vai vir do céu, então ele não vai ter origem terrena. Se ele não vai ter origem terrena, a gente não sabe de onde ele vem. É esse grupo aqui. Então esse grupo, ele está dizendo, olha, ele está pregando, os caras não prenderam ele, devem estar acreditando que ele é o Cristo, mas nós sabemos a verdade. Esse aí não é o Cristo não, porque nós sabemos de onde ele vem da Galileia. Ele é de Nazaré. Nós sabemos a origem dele, logo se sabemos a origem dele é terrena, e se a origem dele é terrena, ele não pode ser o Cristo. É esse tipo de coisa que eles estão conversando, que está matutando no coração desses judeus. Então Jesus se volta para eles, Jesus está ensinando no templo, e Jesus se volta para eles e diz, sim, vocês me conhecem. Sim, vocês sabem de onde eu sou. Sim, vocês sabem. Mas o que vocês não sabem é quem me enviou. O que vocês não sabem é que eu não vim porque eu quis vir. Eu não vim de forma autônoma. Não foi uma decisão em que um dia eu estava lá em Nazaré e deu um estalo na minha cabeça, uma ideia, disse, quer saber de uma coisa, eu vou largar essa oficina aqui e vou começar a pregar que o reino de Deus está chegando. Não foi esse o caso. O caso foi que eu não vim de mim mesmo. Eu fui enviado. E aquele que me enviou é verdadeiro. Se aquele que me enviou é verdadeiro, então a minha missão também é verdadeira. Aquilo que eu falo também é verdadeiro. Aquilo que eu estou realizando também é verdadeiro. Então ele fecha dizendo, vós não o conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. O final do verso 28 e o início do verso 29 tem o mesmo verbo, que é a ideia de conhecer. Conhecer é tão importante para o judeu que a forma que era declarada, que quando finalmente um casal tinha os seus laços matrimoniais concluídos, é quando a relação acontecia na noite de núpcias. Então era dito que o marido conheceu a sua esposa. Então conhecer para o judeu é tão importante que dá entendimento de intimidade. Entendimento de comunhão. Também havia na cultura judaica que uma das formas de se conhecer e ter algum direito sobre a pessoa é quando nós sabíamos o nome dela. Então, quando Moisés, por exemplo, está lá no deserto, que Deus diz para ele ir, vai tirar o meu povo do Egito, o que é que Moisés pergunta? Sim, Senhor. Ok, eu vou, mas quem tu és? Quem eu direi que me enviou? Qual é o teu nome? Então diz Deus a Moisés, diga que o eu sou te enviou. O nome, então, quando eu sei do nome de alguém, é como se eu tivesse algum direito sobre essa pessoa. Então o conhecimento é muito importante e é o que Jesus está dizendo para os judeus. Vocês não o conhecem, vocês não conhecem aquele que me enviou.
Mas preste bem atenção. Aqueles que estão ali são religiosos, são pessoas que vão ao templo, que leem a Bíblia, que aprendem os preceitos, os padrões de comportamento, que vivem a religião judaica, que esperam o Cristo, que creem que o Cristo vai chegar, mas ele está dizendo que eles não o conhecem. E então a ideia de conhecer é a ideia de intimidade. Vocês não têm intimidade com aquele que me enviou. E aí é por isso que ele diz: mas eu o conheço, porque sou dele. Relação de propriedade, de conexão, e ele me enviou. Então o que ele está dizendo para aqueles judeus que ali estão é: vocês estão dizendo que eu não sou Cristo porque vocês sabem de onde eu venho. Mas o que vocês não sabem é que o Deus verdadeiro me enviou. Ou seja, o julgamento de vocês ainda está sendo realizado pelas aparências. Vocês olham para mim e veem que eu sou de Nazaré. Eu tenho o sotaque da Galileia. Então, se eu tenho o sotaque da Galileia, então eu sou um galileu, sou apenas um homem, não sou o Cristo. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui enviado por alguém que vocês não conhecem. E essa pessoa que me enviou é verdadeiro. E o único que era considerado como verdadeiro é Deus. Vocês não conhecem, mas eu o conheço, porque sou dele e ele me enviou. Então a gente vê agora esta palavra de Jesus indo contra essa ideia dos judeus que nós conhecemos a Deus. Mas de fato não havia o conhecimento de Deus se não havia comunhão, se não havia uma intimidade, se não havia obediência, se não havia sensibilidade para perceber que ali estava o Cristo. Foi o que ele falou antes, ele falou a respeito disso: se vocês conhecessem a Deus, saberiam que eu vim dele. Mas vocês não conhecem. Então ele está dizendo: olha, eu vim, eu sou da Galileia, mas a minha missão vem do Pai. Foi ele que me enviou. Ele já tinha dito isso antes e continua dizendo, e a pessoa está com dificuldade porque ainda estão julgando, conforme ele disse antes: vocês julgam pela aparência, julguem conforme a reta justiça. Quando ele chega no verso 30, ele diz assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Se você lembra, o capítulo 7 começa justamente com essa ideia. Jesus dizendo para seus irmãos: a minha hora ainda não chegou. Então, o capítulo 7 e o resto do livro vai mostrar isso, que muitas vezes a ameaça à vida de Jesus, mas ela não se realiza porque ainda não chegou o tempo. E quando a gente vê, então, sendo dito isso a respeito do caminhar de Jesus, o que a gente vai perceber é que tudo que Jesus está realizando, cada passo que ele está dando, está dentro do cronograma divino e vai se realizar a sua prisão e a sua morte no tempo devido, não antes e não depois. Então, a ideia está sendo destacada pelo evangelista, está dizendo: olha, eles procuravam prendê-lo, mas ninguém conseguiu pôr a mão nele, porque a sua hora ainda não chegou. Contudo, versículo 31 diz: muitos de entre a multidão creram nele. Diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem tem feito. Então,
A fé desses que creem em Jesus, e a gente vai ver daqui para frente vários momentos que Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e é dito no final do capítulo, e creram nele. E creram nele. Mas o interessante é que em determinado momento, lá para frente, Jesus diz para este povo que creram nele, que ele era o libertador. E esse povo diz: nós nunca fomos escravos. Como é que você diz que nós vai nos libertar? E ele diz: vocês são escravos do pecado. E Jesus começa a fazer uma série de ensinos e diz lá no versículo 22 do capítulo 10, começa a dizer, e o título é a incredulidade dos judeus, ou seja, aqueles que estão crendo no momento, as coisas não começam a andar como eles queriam, e lá para frente eles deixam de crer. O exemplo típico disso é Jesus chegando em Jerusalém, montado no burrinho. É um clamor na cidade. As pessoas clamam e gritam: bem-vindo ao que vem em nome do Senhor. Mas 3 dias depois estão gritando: crucifica-o, crucifica-o. O que a gente vê então nesse desenrolar da fé em Jesus é algo que vai ser expresso na parábola do semeador. E o livro de João apresenta essa parábola na prática. Tem gente que vai crer, ok? Realmente eu acho que esse aí é o Cristo. Mas, porque eles têm uma fé baseada em lógica, Nicodemos é um deles, ele vai ter uma fé baseada em lógica. Inicialmente ele chega lá para Jesus e diz: Senhor, só pode vir de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se tu não vir de Deus. O que é que Jesus diz para ele? Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos não entende. Nicodemos tem uma fé racional que ele vai precisar desenvolver, e a gente não sabe disso, não sabe como se desfechou a vida de Nicodemos, mas ele vai precisar desenvolver uma fé não só baseada na lógica, mas no conhecimento íntimo, que faz de fato a conexão e que nunca mais pode ser quebrada. O que a gente está vendo, e a gente vai ver isso, gente que crê em Jesus, e a gente vê lá isso em Lucas, nos outros evangelhos, a gente vê um momento Jesus está pregando e diz: olha, quem beber do meu sangue, quem comer da minha carne, terá vida. E aí os discípulos: caramba, esse discurso é duro, quem pode ouvi-lo? E muitos que o seguiam o abandonam. Aí os discípulos dizem: Senhor, não dava para dar uma amenizada nesse negócio? E Jesus diz: vocês querem ir com eles também? Pedro diz lá: Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. O que a gente está vendo aqui acontecer é exatamente o que Jesus descreve na parábola do semeador. O semeador sai a semear e a semente vai caindo. E vai caindo em diferentes terrenos. E ela vai agir de forma diferente em diferentes terrenos. A semente vai germinar, mas no meio das pedras ela vai ter pouca raiz e logo vai secar. A semente que fica à beira do caminho, ela vai ser colocada, mas os passarinhos vêm e comem. Outra semente que cai entre os espinhos, a alegria, a pessoa começa a crer, mas as preocupações desse mundo sufocam a fé. O que a gente está vendo aqui
É esse desenrolar da parábola do semeador na prática. Nós temos gente crendo em Jesus, mas estão crendo em Jesus porque viram sinais. Realmente esse aí só pode ser o Cristo. Vejam que é uma interrogação. Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem tem feito? Então o que é que eles estão vendo? O que é que está fazendo eles crerem? Os sinais miraculosos. Então, é o tipo de gente que crê porque viu coisa sobrenatural acontecer, mas não porque conheceu de fato. É aquele público que vai para o show, mas não conhece intimamente o cantor, que ama demais, mas se o cantor faz alguma coisa, o abandona. Jesus está lidando com esse tipo de gente. É uma verdadeira peneira que está sendo realizada. Tem gente que se alegra, vem para a igreja, fica feliz, é bom, é legal. Tem gente que precisa que tenha som, tenha jogo de fumaça, as paredes estejam pintadas de pretas, para que ela se sinta que aquele lugar é um lugar bom de estar. Mas quando vêm as tribulações, as angústias, as tentações, o conhecimento de Deus é tão fraco, tão pequeno, ele está tão pouco enraizado em Cristo, que ao primeiro vento seco, ao primeiro sol mais árduo, aquelas plantas secam e morrem. Jesus está vivendo, está trabalhando com essas pessoas e está fazendo, está pregando, está ensinando, e o coração dos homens vão engatinhando na direção dele. Mas tem hora que eles simplesmente param, como um jumento que às vezes emburra e não quer ir adiante. Esse tipo de coisa que está acontecendo. A gente vai ver isso continuando acontecendo, e vemos, por exemplo, ainda no capítulo 7, vemos lá no versículo 50, Nicodemos fazer uma defesa. Os fariseus estão querendo matar Jesus, e Nicodemos diz assim: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? O que Nicodemos poderia dizer? Cara, eu acho que Jesus é o Cristo. Eu acho que ele é o Cristo, porque ninguém pode fazer as coisas que ele faz. Eu tive uma conversa com ele e eu saí de lá impactado. Eu acho que ele é o Cristo. Mas qual é a palavra de Nicodemos? Bem, gente, olha o que a lei diz. A lei não condena ninguém sem antes ouvi-lo. Aí o que eles respondem? És tu da Galileia? Investiga e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. A nossa questão que deve burilar o nosso coração, deve examinar o nosso coração, é nos fazermos essa pergunta: o quanto eu conheço a Deus? Quanto eu tenho de intimidade com Ele? O quanto eu consigo descansar nele? O quanto eu consigo confiar nele? Vejam que os caras estão lá, Jesus está pregando, está fazendo milagres, está todo mundo vendo a coisa acontecer, e uns estão dizendo: esse tem demônio. Outros estão dizendo: rapaz, eu acho que esse aí é o Cristo, porque o que ele está fazendo só pode ser o Cristo. Outros o seguem fielmente, porque o conhecem.
Marta e Maria o seguem fielmente porque o conhecem, sabe quem ele é. Isso faz toda a diferença. Jesus permanece no seu caminho porque ele conhece a Deus. Ele diz: eu sou dele, ele me enviou. Isso faz toda a diferença, querido, para nós, para a nossa vida, quando nós vamos examinar o nosso coração e perguntar para Deus: Senhor, lembra o que o salmista no Salmo 139 diz? Sonda-me, conhece o meu coração, vê os meus caminhos, me leva pelo caminho eterno. A gente precisa o tempo todo pedir a Deus: Senhor, me ajuda a te conhecer mais. E ser ajudado por Deus a conhecê-lo mais é se deixar cada vez mais ser transformado por Ele, a ponto de chegar e ter paz com Ele. Ter paz com Ele e paz nele. A paz que excede todo entendimento. Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, outro dia a gente estava aqui no culto de oração e a gente estava meditando nesse texto. A irmã Tânia nos trouxe esse texto, a gente foi meditar nisso. Ele diz assim: a partir do capítulo 4, versículo 1: portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estáis, pois, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e Sítique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, leal companheiro de julgo, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. A ideia de regozijai-vos sempre no Senhor é: sintam sempre a alegria em Deus, porque no mundo é difícil sentir a alegria. A alegria no mundo, ela vai, depois ela vai embora. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o conhecem. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todo, pela oração e pelas súplicas, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Tem gente que tem o tipo de padrão de comportamento com Deus assim: Deus já me deu muita coisa, então não vou mais pedir nada para Ele. Deus é muito bom, Ele é tão bom que eu fico constrangido de estar pedindo. Será que um filho que tem intimidade com o pai e um marido que tem intimidade com a esposa que tem intimidade com o marido, fica constrangido de estar pedindo alguma coisa um para o outro? Quando há amor de fato, há desprendimento de fato, quando há profunda conexão, a intimidade permite que se peça tudo. E é o que ele está dizendo então, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas de Deus. Então, ore, suplique, mas tenha sempre um coração agradecido a Deus. Está sofrendo, mas agradeça, lembre-se, tenha gratidão a Deus. Suplique, ore, mas tenha um coração agradecido. E essa ideia é muito importante, porque é a ideia de que não seja um exigente, não seja aquele que ora e diz: eu exijo porque eu estou pagando, eu estou dizimando, então eu exijo, eu sou servo fiel, eu vou à igreja todos os domingos, eu trabalho na obra, eu exijo, Senhor. A ideia é: sejam as vossas orações conhecidas por Deus, com súplicas, com ações de graças, diante do Senhor. Isso traz uma consequência. A consequência está no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a ideia é: ore, clame, seja agradecido, e você vai ser preenchido com uma paz que não pode ser explicada, que não pode ser medida. Ela vai guardar o coração. Essa paz guarda o coração da angústia, do desespero, de perder o sono, guarda o coração de ficar ansioso, e guarda a mente de ficar pensando em soluções em que Deus não está desejando, em que a lei de Deus não permite. Então, o que nós estamos vendo aqui no livro de João, vamos ver e vamos estar sempre fazendo referência a isso quando continuarmos para frente, é esse tipo de dificuldade que os judeus vão ter em crer. E o principal motivo é porque eles não desenvolveram uma intimidade com Deus. E um dos principais empecilhos do homem em desenvolver intimidade com Deus é quando ele começa a achar que ele merece, que ele tem direitos e que ele pode exigir de Deus algo. A intimidade que deve ser desenvolvida e que nos faz conhecer a Jesus, que nos faz permanecer enraizados em Cristo, é a intimidade que eu entendo que Deus é o meu Pai, é o Paizinho querido, o Paizinho amado, que Jesus veio para que morresse por mim, para que eu tivesse vida. Então isso me enraiza em Deus, que pode acontecer um tsunami, pode acontecer uma bomba atômica, pode acontecer as piores coisas da história. Eu permanecerei enraizado em Cristo, porque eu o conheço, eu tenho intimidade com Ele, eu tenho conhecimento íntimo, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei os seus pensamentos sobre mim, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então a ideia desse texto vai nos mostrando que é o conhecimento, e é interessante porque mais à frente Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o conhecimento desse verso, a certeza desse verso, que impediu que nós estivéssemos hoje na Messiânica, há muitos anos atrás. Nós fôssemos enganados numa seita, porque esse verso estava lá, marcado na minha mente, no meu coração, de que Jesus era o único caminho. Então, é o conhecimento, e eu não tinha intimidade com Deus, mas aquele conhecimento naquela hora foi lógico, e nos levou a um entendimento, um conhecimento que gerou intimidade, que nos mantém firmes em Cristo. Todos nós passamos por esses percalços, mas o que a gente precisa crescer é crescer no conhecimento. Não podemos ouvir de Jesus que não conhecemos a Deus. Se nós estamos ouvindo isso, nós devemos nos desprender desse velho homem que tenta, pela lógica, negociar com Deus, que tenta se aproveitar de Deus e se tornar cada vez mais um servo quebrantado, contrito, que tem conexão com Deus, que tem intimidade com Deus e que é transformado por Ele, que quando vem a tempestade permanece firme, vem a chuva, a sua casa permanece firme, vem o vento, a sua casa permanece firme, porque ele está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo. Queridos, para a gente finalizar,
É importante que a gente entenda isso e pense: como está o meu conhecimento e a minha fé no Senhor? Eu creio, de fato, ela tem se desenvolvido a ponto de me manter firme, sabendo quem Ele é, e não me deixa mais perder o sono, não me deixa mais estar angustiado, não me deixa mais estar deprimido, maltratado pela vida, mas enche o meu coração com uma energia, com uma força, com a vida do Senhor, a ponto de me manter como a árvore plantada junto às correntes de água. As folhas não murcham, ela dá o seu fruto no devido tempo, porque está enraizado aos pés do Senhor, tem intimidade com Ele. O nosso trabalho é desenvolver intimidade com o Senhor. O nosso objetivo deve ser buscá-lo de todo o nosso coração. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, o que é o primeiro mandamento? Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É buscando estar conectado. Não é pela lógica, não é porque viu Deus fazer. Lembre-se que o pessoal no deserto viu o mar vermelho se abrir. O mar vermelho se abriu e eles atravessaram. Mas quando chega do outro lado, que está faltando água, começam a reclamar e diz: vamos voltar para o Egito. Começa a faltar comida e eles reclamam: vamos voltar para o Egito porque lá tinha comida. Eles esqueceram do mar vermelho aberto, esqueceram das coisas que Deus fez. A nossa fé não pode ser lógica. A nossa fé tem que ser por intimidade com Deus, por conhecimento profundo de Deus, de quem Ele é, por conhecimento íntimo com Cristo, e assim, para que nós sejamos um só nele. Jesus diz isso, né? Eu sou um com Deus, para que vocês sejam um comigo, para que haja intimidade profunda com Ele, precisamos conhecê-lo, não apenas de vista, não apenas por seus feitos, não apenas pelos milagres que a gente vê acontecer, mas por quem Ele é de fato, o Filho de Deus. Amém? Podemos ficar de pé? Pai amado, no nome precioso de Jesus, nós queremos aprender com os erros de tantos judeus que conheciam a lei, que conheciam os profetas, que conheciam as Escrituras, mas não te conheceram. Viram a Jesus fazer tantas coisas. Viram Jesus expulsar demônios, curar cegos, aleijados, coxos. Viram Jesus ressuscitar a Lázaro. E em seus corações duvidaram. Em seus corações se obscureceram, se fecharam. Alguns, pela lógica, até creram. Mas com o passar do tempo, voltaram às velhas práticas. Nós sabemos disso porque a Tua palavra nos mostra isso no livro de Atos, nos mostra isso quando o autor de Hebreus está falando a tantos cristãos, judeus, que estão querendo retornar aos velhos padrões, estão querendo abandonar a Cristo, estão crucificando novamente Ele. Senhor, que a nossa fé não seja lógica, mas ela seja sobrenatural em Cristo Jesus. Que a nossa fé esteja enraizada profundamente em Ti,
em quem tu és, e não somente no que tu podes fazer. Que a paz que excede todo entendimento invada os nossos corações, pelo fato de estarmos na tua presença e conhecermos a ti, entendermos os teus caminhos, os teus preceitos, e mesmo quando nós não conseguimos entender o que tu está fazendo, nós continuarmos confiando, porque tu, Senhor, és o Deus do impossível, és o Deus que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Fortalece o teu povo e nos ajuda a crescer na fé e no conhecimento do Filho de Deus, para que a tua glória se manifeste em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor.